Olá, eu sou Natália Cruz, instrutora dos cursos de maquiagem profissional, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito do arsenal de maquiagem. Muitas pessoas me procuram com dúvidas a respeito de como montar um arsenal de maquiagem. Como no mercado a gente encontra muitas marcas de preços diferentes e qualidades diferentes também, isso faz com que a dúvida surja. Qual produto que eu devo escolher? Nesse vídeo, nós iremos falar sobre pincéis. Antes de comprar o seu pincel, você deve pensar preço e qualidade. É claro que se o seu orçamento está mais restrito, você pode escolher uma marca que tenha uma qualidade boa, mas que não tenha um alto custo. Eu mesma, no início da minha profissão, investi em marcas medianas e ao longo do tempo que eu fui adquirindo recurso, eu fui investindo em novas marcas. Então, vamos entender a forma e a função de cada pincel para que você possa fazer as suas escolhas. Vamos começar vendo os pincéis de pele para utilização em produtos líquidos e cremosos. Alguns pincéis eu adquiri em kits e outros avulsos, mas eu vou passar todas as marcas e referências. Eu prefiro utilizar na aplicação de hidratantes e de primers um pincel que seja dual fiber pequeno ou então o língua de gato de aplicação de base. É melhor do que as mãos, porque ela tem o calor e a gordura que pode alterar a composição do produto que está sendo aplicado. Esse é um dual fiber da marca Coastal Scents. A referência dele é BRC 554. E ele apresenta cerdas pequenas e bem macias. Os próximos pincéis são utilizados para aplicação de base. Gosto muito de trabalhar com língua de gato tradicional. Esse é um língua de gato da Sigma. A referência é F60. Ele faz uma aplicação em todos os cantos do rosto, principalmente parte inferior dos olhos e a lateral do nariz. Por isso que eu gosto de utilizar esse tipo de pincel. Uma marca mais em conta é a da Macrylan. É um pincel que também tem uma boa qualidade, é bem macio e firme ao mesmo tempo. Algumas pessoas preferem utilizar um pincel kabuki de topo reto para esse tipo de aplicação. A única desvantagem é que esse pincel acumula muito produto nas suas cerdas. Esse é um pincel da Coastal, que foi adquirido num kit de 22 peças. Outro pincel utilizado para aplicação é nesse formato arredondado. Esse modelo é o W116 da Macrylan. Como ele tem a cabeça bem fininha, fica fácil de aplicar na região abaixo dos olhos. Esse dual fiber, que tem umas cerdas mais cheias, é ideal para acabamento, tanto na região do rosto quanto do pescoço. Esse é o F4 da marca The Beauty Box. Continuando com os produtos cremosos, a gente também encontra pincéis específicos para aplicação de corretivo. Geralmente esses pincéis são menores, a quantidade de cerda é menor do que a da quantidade dos pincéis de base, mas elas são firmes e macias da mesma forma. Esses dois pincéis têm o mesmo formato de língua de gato, porém em tamanhos menores. O branquinho é da marca Coastal Scents, é de um kit, e esse azul é de uma marca chamada Vertix. Para aplicação de corretivo na área das pálpebras, eu prefiro utilizar um que seja menor. Então, gosto de trabalhar com esse da MAC, que tem essas cerdas mais amarelas. A referência dele é 242.
ou você pode utilizar um parecido com esse da Dye Makeup, referência F19. Ainda para corretivos, a gente encontra no mercado um pincel que tem esse formato mais arredondado, ideal para espalhar na região abaixo dos olhos. Esse modelo é o modelo da Coastal Sands e a referência dele é BRC S42. Após a aplicação dos produtos cremosos e líquidos, a gente vai fazer a aplicação dos produtos em pó. Para isso, existe uma grande dúvida: se eu escolho pelos naturais ou artificiais. Os pelos naturais são capazes de espalhar melhor os produtos e a maciez dele faz com que seja mais fácil esfumar. Mas no mercado a gente encontra pelos artificiais que também têm essa mesma maciez e têm um preço mais em conta. Vou apresentar algumas opções para vocês. Pincel de blush é ideal que ele tenha sempre esse corte diagonal, para facilitar na hora da aplicação. Esse que eu utilizo é da Sigma e a referência dele é F40. Você também pode utilizar um da Macrylan, que tem o mesmo desenho, o mesmo formato de cerdas, e a referência dele é W117. Tem um preço bem mais em conta. Para aplicação de pó, a gente deve utilizar um pincel que tenha cerdas bem macias e que seja bem cheio para facilitar a aplicação. Esse é o F30 da Sigma. Para os contornos em pó, eu gosto bastante desse modelo Dual Fiber mais achatado. Essa é a referência BRC S26 da Coastal Sands. Essa opção é Dual Fiber, mas você também pode utilizar um que não seja Dual Fiber. Para contornos em regiões menores, como nariz e lateral do rosto, o ideal é utilizar um pincel que também tenha cerdas bem macias, porém menor, para que você consiga concentrar o produto em uma região só. Esses dois são do kit da Coastal Sands de 22 pincéis. Durante o curso, eu gosto de ensinar uma técnica para sobrancelhas, onde a gente utiliza sombra. O melhor pincel para aplicar esse tipo de produto são os chanfrados. Você encontra no mercado chanfrados que têm as cerdas menores, como esse, da marca Sigma. Esse é o E65. Ou cerdas mais largas, como esse da Coastal Sands. O importante é que ela tenha esse corte diagonal e que a cerda seja bem firme. Para ajudar no acabamento, você pode utilizar as escovas de pentear. Essa é da Quem Disse Berenice e a de baixo é da Contém 1 grama. Existe uma infinidade de pincéis para esfumar. E é bom ter quantidade mesmo para que você consiga fazer um degradê muito mais bonito e harmônico. Como a gente tem tamanhos diferentes de olhos, o ideal é você ter tamanhos diferentes de pincéis. Sempre observar a maciez do pincel, para evitar que a pálpebra da sua cliente fique irritada. Sempre que eu faço esfumado, eu começo com um pincel de maior volume, para aplicar cores mais claras, e vou diminuindo a quantidade de cerdas de acordo com a tonalidade que eu vou utilizar. Esse é o pincel E40 da Sigma. Uma outra opção é esse tamanho intermediário de cerdas naturais da MAC, o 217. Esse modelo você encontra em várias outras marcas com preço mais em conta. Como esse BR250 da Coastal.
e esse EN08 da marca Pink Gloss. Todos eles têm a mesma maciez de cerdas. Para fazer o acabamento em áreas menores, você pode utilizar um pincel de esfumar que tenha cerdas mais estreitas. Esse é o modelo 0136 da Dye Makeup, que é bem similar ao modelo 221 da MAC. E para esfumar regiões abaixo dos olhos, a gente usa esse tipo de pincel de esfumar, também conhecido como pincel caneta, que é bem fininho, e essa opção é o E30 da Sigma. Geralmente, para fazer a aplicação de sombras, eu utilizo pincéis de várias marcas em diferentes tamanhos também. Por quê? Vai depender da área em que eu quero aplicar aquele produto, que pode ser no meu canto interno, alto da sobrancelha, abaixo dos olhos. Então, o tamanho e o formato vai variar de acordo com a aplicação. Esse tipo de formato a gente encontra com bastante facilidade no mercado. Ele lembra o língua de gato de aplicar base, é bem firme e tem a ponta arredondada. Esse é um da Coastal Scents. Esse formato 239 da MAC é muito bom para aplicar sombra iluminadora, porque como ele tem a cerda bem macia, fica bem fácil de unir com os outros tons. Esse pincel mais chato e que tem as cerdas mais curtas é muito utilizado para esfumar sombra embaixo do olho, no canto inferior. É um pincel da Coastal Scents. Esse pincel da Candice Berenice foi desenvolvido para aplicar exclusivamente glitteres. É muito prático porque ele é de silicone, então o produto firma nele e gruda no olho sem deixar que o pigmento espalhe na pele da cliente. A hora de delinear é a mais temida pelas alunas, mas um pincel de cerdas firmes pode te garantir um delineado muito preciso. Os meus preferidos são esses da MAC. É a referência 209 e 210. Quando eu quero um delineado mais grosso, eu utilizo o que tem mais cerdas. E quando eu quero um acabamento bem fino, eu utilizo de menos cerdas. Uma maquiagem profissional tem que ter uma boca bem feita. E esses pincéis que são bem precisos ajudam bastante na hora da aplicação. Esse é um da Candice Berenice. Esse é o modelo BRC S13 da Coastal Scents. E esse é o L1 da Dye Makeup. Todos eles têm a ponta mais estreita para que você consiga fazer um contorno de boca bem mais delineado. O pincel leque ou vassourinha serve para ajudar no acabamento. Se cai algum tipo de produto na pele, você pode utilizar para remover. Os dois são da Coastal Scents. As esponjinhas têm sido bastante utilizadas para dar acabamento na pele. Ela ajuda a retirar o excesso de produto e dá um acabamento bem mais aveludado. As opções são o formato gota ou triangular. Então, a gente pode perceber que para cada técnica e para cada região do rosto, existe um tipo específico de pincéis. Durante o nosso curso, nós iremos mostrar a aplicação de cada um deles e a forma correta que você pode segurar o pincel para ter o melhor resultado. A seguir, iremos falar de produtos para pele, olhos e boca.